A modelagem que a gente vai fazer hoje é uma base de manga, uma manga curta, básica. E a partir dessa modelagem de manga, vocês vão poder usar essa modelagem tanto para fazer manga de vestido, como blusas, como mangas longas. Você pode criar qualquer manga para o seu vestuário. E a gente vai usar como referência de medida a da nossa aula anterior, que era a base de blusa. Então vamos lá? Meu nome é Marluz e sou estilista, pedagoga e designer de moda e também costureira. Então o que eu vou passar para vocês é a minha experiência, a minha prática, é o que eu uso. Então aqui está uma base de um papel dobrado. Mas antes eu queria falar rapidamente para vocês sobre a história da manga. E a manga, ela tem início lá no Antigo Egito, quando as vestes eram feitas usando a manga como parte da veste, alongando da veste, ela não tinha esse corte que tem hoje. E depois, na Idade Média, ela foi adquirindo corte, e durante a Idade Média, a manga era considerada um artigo de luxo, um status, ela era muito enfeitada. E a manga no estilo real que a gente tem hoje, ela foi a partir do século XX. Então, essa é a história da manga. Agora vamos lá para fazer a nossa modelagem de manga. Pode ir. Eu tenho aqui o papel dobrado, eu cortei mais ou menos o tamanho que vai ser a nossa manga. E aí eu vou usar como referência as medidas da modelagem anterior. Então, na modelagem anterior, a medida de ombro era 36. Então, a metade de 36 vai ser 18. Eu vou colocar aqui 18. Aqui está um ângulo reto, então eu vou colocar bem na beiradinha aqui. 18. Aqui então vai ser a nossa cava. Aqui é o comprimento da nossa manga, por isso que está dobrado aqui. Vamos dizer que o comprimento da nossa manga vai ser 20. Esse número aqui eu inventei. Vocês vão medir do ossinho da pessoa até onde ela quer que chegue essa manga. 20, 20. Aí aqui 19. Fazer um retângulo. Feito o retângulo, eu vou definir a minha cabeça de manga. Para uma manga de adulto, de pessoas adultas, normalmente essa cabeça de manga é 10 centímetros. Não é uma regra, é um padrão. Então eu venho aqui, marco 10, risco. E aqui, pessoal, tem um quadriculado que vocês podem achar estranho, difícil, mas depois vocês vão entender que faz muito sentido. Eu vou pegar a fita simplesmente dobrando, aleatório, para achar o meio. Aqui, aqui. Aí eu risco. Aí aqui eu vou de novo achar o meio, meio de 10, vai ser 5, posso vir aqui marcar 5 também. E 5, você risca. E novamente aqui vocês vão achar o meio de novo, se é 9... Você vai dobrar a fita aleatoriamente para achar o meio. Dá 4,5, vou colocar aqui também, 4,5. E aqui, 4,5. 4,5. Não, parece difícil, mas não tem muito segredo. Parece aquele quadriculado que a gente fazia para aumentar as coisas. 4,5. Um pouquinho. Feito isso aqui, vocês marcam bem o centro aqui
desse quadriculado. Nisso que ficou marcado, aqui está a dobra, aqui onde está a dobra vai ser o nosso centro da manga. Aí vocês vêm com uma régua, ou com essa régua, ou com uma curva francesa, e vocês vão colocar, vão encaixar para fazer essa cabeça de manga, ó. Essa cabeça de manga, aqui a gente já tem a cabeça de manga. E virando essa régua ao contrário, a gente tem a segunda parte da manga. Dá para perceber? Aí, para fazer a parte da frente ela é sempre um pouquinho menor, vocês podem avançar 1 centímetro. 1 centímetro a partir desse centro, e você vem com a régua e você faz um desenho, encaixando direitinho, saindo dali. Pronto, aqui está a manga. Ó, aqui está a cabeça da manga. Aí, pra gente achar aqui a largura do braço aqui que você quer a manga, você vai medir no braço, aqui a largura que você quer, e vai dividir por 2. Então, vamos dizer que seja 32 essa manga. Vou colocar aqui, ó, metade de 32 é 16. Aí eu venho aqui, faço um risquinho aqui no 16, venho com a régua e risco. Consegue ver aqui a manga? Ela está desenhada. E aqui eu deixei para vocês terem ideia, porque eu tenho certeza que alguém vai me perguntar: ah, mas como é que faz a manga curta? Como é que faz a manga longa? Aqui eu já deixei desenhado para vocês a manga longa, tá? E quando eu faço a manga longa, quando eu vou fazer um risco daqui até onde dá o punho, ele fica um risco, uma linha reta. Aí eu venho com a régua bem na direção do braço, aqui, e eu dou uma leve curva para essa manga não ficar muito fofa, a não ser que seja o interesse seu que essa manga fique fofa. Então, essa é a manga longa. Aqui eu já peguei uma manga normal, ó. Aqui é uma manga normal. Vou até colocar aqui para vocês verem. Ó, uma manga normal, como aquela que eu risquei. Aí eu cortei, fiz um corte bem na direção da cabeça da manga aqui, ó, um pouco para baixo. Aí eu abri, coloquei alfinetinho. Por quê? Porque eu queria aqui mostrar para vocês uma manga bufante. Então, para fazer uma manga bufante, nada mais é do que isso aqui. Claro que eu abri aleatório, se vocês quiserem mais, vocês vão abrir mais. Entendeu? Aí vai do gosto de cada um. E aqui tem uma manga pronta, olha aqui a manga costurada. Ó, o lado da frente, um pouquinho mais menor do que as costas. Por que eu fiz essa manga aqui? Porque eu costurei para mostrar para vocês que quando eu faço a costura para franzir a manga, eu não faço uma costura só, eu faço 2. Porque quando você faz uma costurinha só e vai franzir, na hora de costurar, você vai ver que pro lado direito às vezes apareceu uma parte, ela não ficou certinha. E aqui não, aqui você costurando 2, ele fica bem fácil de você costurar. Por que eu fiz essa costura? Porque apesar da gente ter feito a medida que a gente fez aqui foi a medida das costas, mas quando você vai pregar na peça, sempre dá uma folga, a manga fica um pouquinho maior. E não é por acaso, é de propósito. Porque daí você vem nessa costura aqui, ó, eu fiz uma costura por esse lado. Aí eu venho por esse lado de baixo, pego as 2 linhas juntas, dou uma puxadinha, ó, e vou levando esse franzido lá pro centro, ó, vou levando lá pro centro da manga,
Olha como vai ficando. E aí vocês vão, medem na cava e vê se tá ok ou se precisa franzir um pouquinho mais. Aqui você regula o encaixe da manga na peça. Nessa manga aqui, eu abri aqui para poder vocês verem a margem de franzido que vai aumentar. E aqui eu estipulei que essa barrinha da manga seria 3 centímetros. Então eu já risquei aqui, cortei, deixei 3 centímetros e eu dobrei. Olha que dica legal, pessoal. Eu dobrei, aí eu alfineto para ela não sair do lugar. Aqui. Aí quando eu corto, ela vai estar espelhada. Porque daí na hora que vocês forem costurar na lateral, ó, ela tá espelhada aqui certinho. Porque na hora que vocês forem costurar, não vai ficar aquela manga que tá repuxando, ó. Vocês vêm na costura, chega aqui no final, vocês fazem um acabamento bem certinho aqui, que ela vai ficar uma manga com a costura correta por dentro. Olha, pessoal, uma dica para vocês copiarem o outro lado da manga, que está dobrado, é vocês colocarem um carbono do outro lado, aí vem aqui, risca, vem com a régua no mesmo desenho que vocês fizeram. Aqui a gente não precisa copiar os dois lados, vamos copiar só a parte das costas. Aqui está a manga completa. Agora, depois que a manga está completa, você pode vir aqui e recortar pelo lado de dentro aqui, considerando que esse aqui pode ser a frente e esse aqui as costas, ok? Sempre que vocês forem cortar a manga, eu sempre recomendo a vocês já fazerem um risco aqui e colocar fio do tecido. Porque a manga ela deve ser cortada na direção do fio do vestido, não no contrafio do tecido. Nunca no contrafio. Aqui, ó, eu coloquei a manga na direção do fio. Quando você coloca no contrafio, ela não dá um caimento legal. Gostaram dessa aula? Por hoje é só. E eu peço que vocês comentem alguma coisa, se vocês têm mais alguma dificuldade com a manga, se ficou tudo certo. Dê seu like e obrigada.